Fala galera, antes de começar o corte, lembrar vocês que a Betfair é patrocinadora do Futebolaço Podcast. Você aí que é bom de palpite, corre lá na Betfair. Ao se cadastrar na Betfair, o link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você ganha aí R$600 para fazer apostas grátis e nos 40 primeiros dias após se cadastrar, se você errar a sua primeira aposta, você não perde dinheiro, ele volta para você. Então corre na Betfair, que é a maior do planeta e tá fechada com o Futebolaço Podcast. E agora, vamos pro corte. Eu queria abrir uma conversa com você a respeito de algo que eu acho que o Botafogo tá dando um baile nos outros clubes e é exatamente como eu enxergo o futebol em 2024. Eu tenho tido uma briga hercúlea com um dos meus melhores amigos, claro. Mandar um beijão pro Caio aqui, que é essa questão do medalhão em final de carreira, com muito nome, versus os jogadores com fome novos. O John Textor deu uma entrevista na... E muitas vezes desconhecidos do grande público. Que a gente tem que pensar que se olhar o time do Botafogo, vários jogadores a galera passa a conhecer no Botafogo. Né? Se você for perguntar, assim, o jornalista vai procurar, mas, por exemplo, o Igor Jesus jogou onde no Brasil? Não, o Botafogo... 90% das pessoas não sabem. O Botafogo não trouxe uma grande estrela, assim, de nome. Eu acho que ninguém. Tinha, assim, jogadores até conhecidos. O Luiz Henrique chegou muito caro, sim, mas não era, porra, tá chegando o Luiz. Não, tá chegando um cara que teve um bom trabalho no Fluminense e no Bet. Inclusive, se questionava o valor. Porra, o Luiz Henrique vale isso tudo. Pelo Luiz Henrique, é. O valor era alto, mas não era que era uma grande estrela. E aí o que eu quero debater contigo, Canta, é exatamente isso. Você, pegando o Vasco como exemplo... As estrelas do time hoje são Paulinho, Verrete, Léo Jardim, Piton, todos anônimos. Chegaram no Vasco e no Vasco viraram jogadores de nome. E o mesmo vale para o Botafogo. E a discussão que eu quero ter contigo é o seguinte. Tem me incomodado, porque o torcedor, eu acho que isso é uma cultura que ela vai levar tempo para mudar, que o torcedor só quer saber de nome. E eu acho que mais tem dado errado do que certo essas tentativas de contratar jogador com muito nome, com 30 e lá vai fumaça. Até os que dão certo é com prazo de validade curto. Uma temporada, meia temporada e depois desanda. E aí eu queria ouvir alguém de fora da bolha do Vasco, porque eu falei isso e já tomei umas porradas algumas vezes. Tem dois nomes no Vasco que se enquadram nessa categoria. Primeiro, alguém que é de fora da bolha Vasco. Como é que você tá enxergando a passagem do Payet, por exemplo, no Vasco, que já tem 1 ano e meio? Ah, mano, a gente esperava muito mais do Payet, né? O Payet, ele tem... Você vai pensar em o quê? Bota uns 8 grandes jogos? Eu não acho. Ou até menos? Eu acho que tem lampejos em alguns jogos. Se você falar jogo que ele foi decisivo, a gente tem o gol do América Mineiro, o Fortaleza e esse jogo agora do Bahia. O Bahia é jogo. Foi um jogaço inteiro. Mas jogo inteiro, pouco. E alguns lampejos. Porque é um jogador em final de carreira. Então, assim, isso tudo que você tá falando. O Vasco montou muito mal o elenco para essa temporada. Acho que isso é notório, né? A forma da montagem do elenco da 777, o que eles pensavam... É um negócio que não dá pra entender. Se você for botar aqui o Maxime Domingues, ele é mais caro que o Daverson, por exemplo, é um negócio de maluco, né? Então, assim, a montagem do elenco, ela tem que passar hoje, e isso eu tenho aprendido cada vez mais, por exemplo, o Flamengo tem feito mal isso. Tem que passar cada vez mais hoje por um setor de scouting tecnológico e com profissionais de altíssimo nível, que é o que o Botafogo fez. Que é você saber, por exemplo... Tem conversado com muitos profissionais no Charla, a gente vai aprendendo, né? Jogador que te entrega minutagem. Sabe? Você vai contratar o Payet. Tá, quantos minutos o Payet nas 2 últimas temporadas ele atua por jogo? Ah, e isso baixa por conta de contusão. Então, se ele fica muito fora... Tava falando isso, por exemplo, do De La Cruz. De La Cruz no River, ele era um cara que ficava já um tempo fora. O que tá acontecendo com ele no Flamengo? Ele fica um tempo fora. Então, assim, vale ter o De La Cruz? Vale. Você pode contratar o De La Cruz. Agora, quem está sendo mais efetivo na temporada, De La Cruz ou Marlon Freitas, por exemplo? É o Marlon Freitas, né? Então, o Marlon Freitas está todo jogo. Ele joga, ele participa, o Botafogo vence, né? Graças à movimentação do meio-campo que passa muito por ele. Agora, você vai falar os nomes, Marlon Freitas veio do Atlético Goianiense, De La Cruz veio do River Plate. Então, assim, o setor de scouting hoje ele é fundamental para a montagem e eu acho que o Vasco foi muito mal nisso. O Vasco... a montagem do elenco do Vasco, por exemplo, eu falo de elenco... A galera tem que parar. Meu irmão, primeiro tempo deu errado, mexe no time. Quem do banco vai entrar e ou vai ajudar ou vai mudar alguma coisa. Então, se você não tem essa figura,
É muito difícil mexer no time do Vasco, no intervalo. Por exemplo, contra o Botafogo mesmo. Teve a ponto de entram garotos, o Maxwell, tudo mais. Porque acabam as opções, você não tem opção. Então, assim, e o elenco do Vasco não é um elenco tipo de investimento dos mais baratos investimentos feitos no Brasil. Queimaram então, dinheiro. Erro mesmo. Tu conhece o Garoni? Garoni não. O André Garoni, jornalista, Sim. inclusive comenta também no Nosso Futebol, já teve na sei. Vasco TV, fenômeno. Cara, ele fez o levantamento das janelas do Vasco e do Botafogo e casou uma do lado do outro. Se você, o Almada e o Luiz Henrique são a exceção do modus operandi do Botafogo. O Botafogo, a galera fala que o Botafogo também com dinheiro. O Botafogo não sai socando dinheiro em vários jogadores, não. Inclusive, vários chegaram a custo zero, com luva, né? Nunca é zero, só com luva, ou com investimento baixo. O Savarino foi mais barato do que o Maxime Domingues no Vasco. O Júnior Santos custou 2 milhões de reais. Olha que absurdo. Daí você tem vários... Porque é muito fácil você falar, por exemplo, o Botafogo é dinheiro. Botafogo não é dinheiro, Botafogo é competência. Com dinheiro também. Com dinheiro. Assim, pra você disputar títulos no Brasil... Sem dinheiro não rola mais. Não rola. Não é à toa que o Flamengo e o Palmeiras são os times que mais conquistaram nos últimos anos. Por quê? Porque são os mais ricos, pô. Ah, mas o Fortaleza chega ali com... Aí a exceção confirma a regra. Tem um trabalho a longo prazo. Qual time você vai ter um técnico com um trabalho a longo prazo? E um técnico bem escolhido, tudo mais. Então, assim, é dinheiro? Botafogo é. Hoje ele se torna ali, se coloca em termos de grana entre os dois. Hoje, Palmeiras e Flamengo, o Botafogo tá ali, né? É esse o nível. Agora, tem que se olhar também para... Eu me preocupo muito em olhar para a organização interna. Se o Botafogo ganhar já ganhou do Palmeiras na Libertadores, se ganhar o Brasileiro do Palmeiras, né, e ganhar a Libertadores da América, então assim, ele superou o Palmeiras e o Flamengo nas competições. E ele superou com o quê? Com dinheiro? Não, com competência. Teve mais competência interna do que os dois na busca de jogadores. É a formação de departamento de scouting, para mim, é o melhor do Brasil, disparado. Pega vários jogadores aí, qual era conhecido, cara? Pô, o Tiquinho era conhecido. Isso do ano passado. Não, o Carlos Eduardo, Esse o ano, próprio Perry, o John, o Botafogo conseguiu em 2 janelas achar 2 puta goleiro. O Inter dispensou, abriu mão do John porque ele trouxe o Rocher. E o Botafogo foi acreditar no John. Mas já vem do ano passado. O Perry era do Náutico. Então essa é uma construção. A galera fala, não, porque o Botafogo esse ano também vai sentir igual ano passado. Tem um jogador no time titular do ano passado, é o Marlon Freitas só. Todos os outros são desse ano. E jogadores que você, de repente... O Alex Telles, todo mundo já conhecia. O Vitinho estava na Premier League, talvez. Mas assim, o Bastos. O Bastos ficou escondido aí no time do Botafogo um tempo. Quem aproveita ele é o Arthur Jorge. O Barbosa começou a ser conhecido com as brincadeiras primeiro do Igor Rodrigues, mas depois no campo. Primeiro pelo tamanho dele e depois no campo. Você pega o meio campo ali, o Gregory. Pô, o Gregory tinha passado no Bahia, estava na Major League Soccer. Jogava no time do Messi, inclusive, né? Aí vai pra frente ali, Savarino. E a gente lembra do Galo, ele era bom? Era bom, mas você não era aquele cara... Não era o cara do Galo. Não, e por aí vai. O Igor Jesus é outro. O Igor Jesus tinha se destacado no Coritiba, tava lá no mundo árabe e foi lá e buscou. Então, assim, como é que você acha esses caras? Você acha esses caras porque o setor de scouting analisa características. Idade, minutagem, que é o cara que não se machuca... E o que esse cara pode entregar dentro daquele estilo de jogo, que tem isso também. Se você quer jogar com uma linha alta, você tem que ter um zagueiro com bom passe, se não, você tem que ter um zagueiro de recuperação para correr, de velocidade para correr para trás. Então isso tudo o scout do Botafogo analisa. E o Vasco, assim, não teve isso estruturado. Porque o Vasco teve a 777, do jeito que foi, sai no meio, vem Pedrinho. Então, assim, até agora não há um caminho, assim, de termos do que o Vasco quer de futebol. É o Rafael Paiva, que é o técnico do Vasco para o ano que vem? Não sei. Vai vir outro treinador? Quem vai montar esse elenco? E dentro desse elenco, como é que a gente vai fazer as contratações? Então eu achei as contratações do Vasco muito aleatórias. E você não tem um caminho. Mas é o que você falou. Ah, não, mas o Botafogo tem dinheiro, o Vasco agora não tem. Agora não tem, mas você compara o Savarino ao Maxime Domingues, mano. Olha só que absurdo. O Daverson ao Maxime Domingues, enfim. E aí, galera, chegou até o final do corte, aproveita, dá essa moral e se inscreve. Nós gravamos novos episódios toda semana e os nossos cortes vão ao ar
todos os dias. Então, se inscreve no Futebolaço Podcast para ter mais conteúdo e até o próximo corte.